Primeiro chamei de Adão. E para ele plantei um jardim no Éden, com toda a árvore agradável à vista e boa para comer. E o ensinei tudo o que precisava saber. Adão, fique à vontade para comer de toda a árvore do jardim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para você não ter que experimentar o mal na sua vida. Entendeu, meu filho? O mal gera o pecado, e o pecado, a morte. Entendi, pai. É tudo nosso. Quer dizer, tudo menos aquela árvore ali. Por quê? Porque essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comermos o seu fruto, morremos. Vem aqui. Quer um pedaço? Pensei que Deus tivesse falado que não se deve comer do fruto de nenhuma árvore do jardim. Não. Não foi isso que o pai disse. Podemos comer de todos os frutos do jardim. Só não podemos comer daquela árvore ali, que está no meio do jardim. Porque se comermos ou tocarmos nos seus frutos, morremos. Mas será mesmo? Duvido. É claro que vocês não vão morrer. Não? Deus sabe muito bem que quando vocês comerem desse fruto aí, seus olhos é que vão se abrir e vocês serão como Ele. Como Deus? Sim, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Eva! Onde você tá? Eva! Viu? Não aconteceu nada. Sua vez agora. Prova? Uma mordida só. É uma delícia. Adão, porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore que eu disse para não comer. Maldita é a terra por sua causa. Você vai ter que trabalhar todos os dias de sua vida para tirar dela o seu sustento. E você vai morrer. Agora haveriam consequências. E uma delas era não ter mais acesso ao Jardim do Éden,
onde estava a árvore da vida. Infelizmente, eles não viveriam mais eternamente. Eu não os abandonei, mas eles se afastaram de mim e, consequentemente, do bem também. O ser igual a Deus. Quantas são as pessoas que dizem assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, não preciso de nada disso. Eu que tenho que trabalhar, lutar, correr atrás para que eu possa então suprir as minhas necessidades. Pois é, essa foi a proposta de Satanás. Vocês serão como Deus, igual a Deus. E quando uma pessoa pensa dessa forma, então ela simplesmente afasta toda e qualquer noção de Deus na vida dela. Toda e qualquer participação de Deus na vida dela. Há quem diga assim: eu quero ver, se eu não trabalhar, quem é que vai colocar comida no meu prato? Pois é. Olha só como é que está o mundo, como estão as famílias, como estão as pessoas. Tudo que nós vivemos é consequência do ato de Eva e Adão lá no paraíso. Por isso, nós da Universal, neste mês de novembro, estamos vivendo o mês A Volta ao Paraíso, ensinando a quem tem interesse o que fazer para voltar ao paraíso, ou seja, para voltar àquela condição original de comunhão com Deus. Se você deseja saber mais a respeito disso, não mude de canal, porque nós vamos falar mais e vamos dar para você a dica, a direção do que você precisa fazer para voltar ao paraíso. Meu nome é Raimundo Jorge e eu deixei de olhar as coisas de Deus de forma santa. Como todo mundo chega na Igreja Universal, eu cheguei com a vida totalmente destruída, arrasada, uma situação de miséria, uma situação bem precária. E ali eu fui aprendendo como entender as coisas de Deus. Eu fui aprendendo a viver pela fé. Eu conheci uma fé inteligente, entendemos o significado das primícias, da santidade e passamos a ser fiéis a Deus. Nesse período, Deus foi dando direção, Ele deu ideias. Nós abrimos uma empresa, tínhamos mais de 10 funcionários. Depois de um tempo, abri uma loja para trabalhar na área pet, onde estava indo muito bem, desenvolvendo, existia da minha parte uma fidelidade. Só que teve um determinado momento que os valores que chegavam eram altos e às vezes tínhamos compromissos altos para arcar também, cumprir. E aquela preocupação que eu tinha no começo de separar diariamente a minha primícia, eu parei de ter. Aí eu pensei, por que não deixar para outra semana? Se eu estou tirando agora, na próxima eu tiro das 2 semanas. Que não era para acontecer. Eu entendi no começo que era primícia, primeira parte. Passei a começar a fazer no final de semana. Aparentemente, estava indo tudo bem. Aquela ideia estava dando certo. E o engraçado é que não conseguia ser fiel a Deus porque eu queria ser fiel aos homens. Mas a partir do momento que saiu aquele temor para com as coisas de Deus, assim como eu não conseguia ser fiel aos homens, eu também comecei a perder a minha palavra. As pessoas, os credores, deixaram de acreditar na minha palavra. Com a falta de temor que eu estava, vem também a malícia, vem os maus olhos. Dizia, não, mas não é bem assim. Deus está vendo a situação que você está passando. Quando você estava bem, você estava de uma forma. E o resultado de tirar Deus do controle da minha vida e querer assumir o controle da minha vida foi que a minha vida foi ficando desorganizada.
Não consegui pagar os credores, os clientes foram sumindo, a loja foi ficando vazia. Comecei a ter dificuldades até para manter a minha casa. De todas as perdas que eu tive, a maior não foram os bens materiais, não foi loja, não foi família. A maior perda que eu tive foi a minha comunhão com Deus. Quando eu perdi a comunhão com Deus, eu perdi toda a estrutura que eu tinha. Como eu deixei de ser fiel a Deus, eu também deixei de ser fiel à minha esposa. Traí a minha esposa, perdi, ela descobriu, acabou o nosso casamento. A minha vida foi, como dizem, ladeira abaixo. Até que teve um dia que eu peguei e decidi que eu também não iria mais na igreja. As dívidas foram só aumentando, que eram dívidas do pet, dívidas do outro negócio, o escritório que eu tinha também teve que fechar. Até que um dia eu tinha saído da minha casa, né? Estava no apartamento e eu recebi uma ligação. Eu estava sendo despejado do apartamento e fui morar dentro de um porão. Fiquei 1 ano dentro de um porão. Dentro daquele porão, eu comecei a ter crises de depressão, ansiedade. Foi quando começaram a vir os pensamentos de suicídio. Olha só a situação que a pessoa chega. Quem vivia no paraíso, quando saiu, perdeu totalmente a visão e queria o quê? O suicídio. Num dos momentos que eu tentei o suicídio, que eu estava tentando me matar, eu recebi uma mensagem no meu celular. E era de uma pessoa da igreja, me convidando para participar de uma live. No meio da pandemia, eu lembro que o pastor disse, do outro lado da terra ele falou, Deus disse, haja luz e houve luz. Naquele momento que o pastor falou, haja luz, foi como se fosse um start. Eu lembrei, aquela paz que eu estava recebendo ali naquele momento, eu tinha antes. Então eu pensei, eu vou voltar. Naquele momento eu decidi voltar. Mesmo com a igreja que na época estava fechada, que não podia ter reunião, ali eu comecei a ser dizimista novamente. Eu voltei para o paraíso. Eu peguei e falei para Deus. Eu falei para Deus que eu iria tratar as coisas dele com temor e com reverência. Porque quando eu perdi o temor, eu perdi tudo. E naquela situação que eu estava ali, naquele lugar, eu só queria a paz que eu tinha antes. E ele me deu essa paz. Morando dentro de um porão, Deus me deu essa paz. E eu voltei a ser fiel. Comecei a vender algumas coisas. As pessoas diziam, vende para mim. Eu pegava aquelas coisas, vendia. E a primeira coisa que eu fazia era tirar o que era de Deus. Devolvia para ele. Era pouco no começo, sim, era pouco. Mas eu fui fiel. E passei a buscar ele. De todo o meu entendimento, de toda a minha força, com todas as minhas forças. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo. Foi como se ele me pegasse pela mão e dissesse, agora vamos que eu estou contigo. Nada vai te parar. Tudo que eu havia perdido, quando eu decidi voltar para o paraíso, Deus foi restituindo. Hoje eu tenho uma outra visão da obra de Deus. Eu tenho uma outra visão das coisas de Deus. Existe um temor, existe uma reverência. Eu, hoje, independente do que eu conquistar hoje, seja casa, carro, apartamento, o que for, Deus está sempre em primeiro lugar. Não só nas primícias, mas também no trato. Hoje eu me preocupo em chegar cedo na igreja. Me preocupo em todo dia de manhã, quando eu acordo, eu falo com Deus. Antes mesmo de falar com a minha esposa, que dorme do meu lado, eu falo com Deus. Vou ler a Bíblia, vou conversar, ouvir o que Ele tem para me falar. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu voltei ao paraíso.
nada a ver com o mundo que Deus idealizou. O projeto original de Deus era perfeito. O domínio justo do ser humano sobre a terra, cuidando de todos os detalhes. A terra em perfeita cooperação com a humanidade. Mas o ser humano desconfigurou o mundo, fazendo-se perder a perfeição ao escolher para si o mal. Hoje, a Terra não coopera mais. E todo esforço empregado para ganhar a vida, às vezes, não é suficiente nem para sobreviver. Porém, há uma forma de voltar. Os 3 domingos de volta ao paraíso. A partir de domingo, 5 de novembro, entenda como trazer o plano original de Deus de volta à sua vida. Às 7, às 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Você também terá a oportunidade de aprender como voltar ao paraíso. Como que você pode voltar àquele estado original de graça, de comunhão com Deus. Especialmente você que não tem muito entendimento a respeito disso, paraíso, a minha vida sempre foi uma vida muito difícil. Tem gente que chega ao ponto de dizer assim, a minha vida é um verdadeiro inferno, olha só. Então você pode sair do inferno ao paraíso, a partir do momento que você der um passo de fé. Neste domingo, dia 5, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos dando início a esta série, com a consagração dos segundos, a consagração da santificação. Você vai aprender como você pode fazer para recobrar o estado original perdido por Adão e Eva na sua vida. Isso que é importante, na sua vida, porque agora o mundo é o que é e não vai melhorar, mas você pode mudar a sua história. Se você quiser a nossa ajuda, quiser aprender a respeito disso, estaremos neste domingo aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 7 da manhã, 9h30 na concentração de Fé e Milagres e também às 18 horas. Em todos os templos da Universal, espalhados pelo estado de Santa Catarina, basta você acessar universal.org/localizar. E também, para você que nos assiste de São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, nos mesmos horários. Dia 5 de novembro, começamos essa caminhada de fé. Neste domingo, você terá a oportunidade de aprender segredos importantíssimos para que você possa resolver a bagunça que está a sua vida. De repente, você é aquela pessoa que diz assim, olha, a minha vida está uma verdadeira bagunça. Eu quero resolver essa questão. Então, comece aprendendo como foi que a coisa degringolou lá no princípio. Onde que você tem que voltar para resolver essa questão? Perdemos tempo demais sofrendo por problemas. Tentamos lutar na força do braço e esquecemos que Deus quer nos ajudar. Minha vitória é a saúde da minha mãe. Ela começou a perder os movimentos, né? Perder das pernas, da mão e muitas dores ela sentia. O que a senhora fez? Aí eu usando a água do tratamento, bebendo por ela, e ela indo no médico fazer todos os tratamentos, negócio de exame, mas só dizia que era esclerose múltipla, mas não dava aquela certeza, né? Eu sofria de depressão. Eu não tinha prazer na vida, eu não tinha prazer na minha maternidade. O meu estado de depressão era tão grande, tão profundo, que às vezes eu não tinha vontade de falar, eu não tinha forças para falar. Quando eu tinha as crises de agressividade, eu judiava dos meus filhos, eu batia neles. Enquanto não sangrasse, eu não parava de bater. Aí quando eu via eles dormindo, todo machucado, sangrando, aí eu me arranhava toda, porque eu queria tirar aquela dor, aquela coisa que tinha dentro de mim, e eu não conseguia, porque só Deus podia tirar. E eu procurei ajuda em tudo que o Senhor possa imaginar. Eu achava que eu já tinha feito tudo,
mas eu não tinha feito o principal, eu não tinha achado Jesus ainda. Descanse e deixe Deus agir. Deus quer que você confie nele para assim ver o sobrenatural. O médico disse que era uma medula que tinha estourado dentro dela e que comprometeu toda a coluna. Daí ela tinha que fazer 2 cirurgias, né? Tanto uma na costa, uma aqui no pescoço. E graças a Deus, assim, pela fé, a gente vê claramente que foi a mão de Deus mesmo para mostrar o que ela tinha, porque foi uma guerra para saber. Como é que ela está agora? Agora ela está bem, graças a Deus. Ela andando? Já pega como ela já está. Ela chegou na cadeira de roda, ela não andava, não pegava, ela já está começando a pegar nas coisas. Hoje a maternidade para mim é uma alegria. Eu, aos 54 anos, Deus me deu mais um filho, que ele está com 4 anos, está lá na escolinha. Não fui eu que gerei ele, foi Deus quem gerou ele para mim. Eu tenho prazer nos meus filhos, eu tenho prazer de ser a mãe, de ser a avó, eu tenho prazer de fazer a obra de Deus, eu tenho alegria. E essa semana aconteceu uma coisa bem curiosa. O meu pequeno me olhou e ele falou: mamãe, por que você é tão feliz? Eu falei: porque eu encontrei Jesus, eu encontrei Deus. Ele falou: eu também sou feliz, eu também quero Jesus para mim continuar sendo feliz. É Ele quem luta a tua luta. Creia nisso, descanse nele e você verá o que acontecerá em sua vida. Participe da concentração de fé e milagres. Esteja neste domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Imagine você e toda a sua família viverem debaixo da proteção de Deus, onde nenhum mal pode alcançá-los. Isso não é uma utopia, isso é fato. Quando, bispo? Quando você se volta para Deus. É uma decisão, só depende disso. E você diz assim: mas a minha família não quer. Tudo começa com uma pessoa. Essa família que você tem hoje começou com uma pessoa, que se uniu a outra pessoa e tiveram os primeiros filhos e a família foi se multiplicando. Ou seja, se você buscar, se você der o primeiro passo, Deus fará a obra na sua vida e através de você em toda a sua casa. Por isso, neste domingo, você terá a oportunidade de estar conosco aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro. E se você não tem o lencinho do Salmo 91, será oferecido a você gratuitamente e nós vamos explicar como que você vai viver esse propósito, a fim de que haja proteção, livramento e salvação na sua casa. Mauro Ramos, 1310 no centro e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina e pelo Brasil afora. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração e intercedemos por todos que estão ligados nessa programação. Oramos, ó Deus, pelos de perto e pelos de longe. Oramos pelos da família universal e por toda a alma que está neste momento recebendo essa oração. E pedimos a Ti, meu Deus, que neste domingo aconteça exatamente o que está escrito no Salmo 91. O livramento, a proteção, a salvação, a mudança e restauração deste lar. Meu Deus, há pessoas que dizem assim: aqui em casa não há paz, aqui em casa não há prosperidade, aqui em casa ninguém se entende, as brigas são constantes, a mágoa, ódio, ressentimento,
Só o Senhor pode curar o coração desta pessoa e trazer a paz. Por isso, neste domingo, 4º domingo do esconderijo do Altíssimo, nós estaremos juntos nessa fé, que também será o primeiro dos 3 domingos da volta ao paraíso. E eu peço, meu Deus, dê a essa pessoa força, coragem, disposição para sair de casa com a sua família e vir ao esconderijo do Altíssimo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Agora é com você. É com você dar o primeiro passo. Nós trouxemos a você aqui testemunhos. Você acompanhou o que Deus tem feito na vida das pessoas que têm dado a oportunidade para Ele agir em suas vidas e certamente você poderá estar aqui com essa multidão neste domingo, dia 5. Traga sua garrafa com água, nós vamos fazer a oração da saúde, a oração da proteção, a oração da família, a busca ao Espírito Santo. Serão 7 orações em seu favor. Eu tenho certeza que o poder do Altíssimo cobrirá a sua família, cobrirá o seu lar. Está aqui, olha, pessoas, casais, solteiros de todas as idades, pais e filhos, orando, buscando juntos pela família. E você pode estar aqui com a sua família também. Avenida Mauro Ramos, número 1310, aqui no centro de Florianópolis, às 7 da manhã, 9h30, na grande concentração de Fé e Milagres e também às 18 horas. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, nos mesmos horários. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Sofrimento causado pelo desgosto, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Esses são alguns dos significados da palavra aflição, o retrato da sociedade atual. Não são poucas as pessoas que se deparam constantemente com o quadro de aflição e incerteza. A maioria das pessoas não conseguem ter paz e desfrutar de uma noite de sono tranquila, sabendo dos problemas que passam em casa, no trabalho e na família. A cada minuto, o número de pessoas com depressão só aumenta. E o que se quer saber é como viver isento de preocupações e angústias, sem ter as condições mínimas para desfrutar de uma vida de qualidade. O que fazer? Onde encontrar a saída para tantos conflitos? A fé é a garantia do livramento de todas as aflições. Por isso, a Central de Atendimento Espiritual está à sua disposição 24 horas por dia. Pegue agora o telefone e entre em contato com a nossa Central de Atendimentos. Há pastores apostos neste instante, prontos para atender você. Você não está sozinho. Nós podemos e vamos te ajudar a sair dessa situação de dor que você está vivendo. Ligue agora para 48 3216 6162. Ou, se preferir, envie uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp 11 3573 3500. Temos uma equipe de fé à sua disposição. Universal, a igreja que ajuda o povo catarinense. A vida não é algo que sempre nos surpreende. Eu vim para Hope Valley para ser professora, mas encontrei muito mais do que isso. Eu posso cuidar dos meus tropeções. Muito obrigada. Você não vai durar um mês em uma cidade como essa. Essa cidade e as pessoas me transformaram. Elas abriram meus olhos para coisas que eu jamais havia imaginado. Tome cuidado. Eu consigo fazer isso.